pessoal, nós três vamos apresentar, a gente trabalhou no projeto, eu saí faz um pouquinho de tempo, o Matheus e o Renato continuam lá. A ideia é a gente contextualizar vocês pelo histórico do projeto, mostrar como começou num modelo de entrega em cascata e depois mostrar como ao longo do tempo a gente foi evoluindo e a gente chegou no modelo que hoje a gente está conseguindo entregar, né, funcionalidades excelentes de forma frequente. A contextualização é a seguinte: a gente trabalha num projeto, um projeto de migração de Oracle Forms Reports para tecnologias livres, né? Então foi escolhido usar Java, JBoss e Postgres. E é um projeto que inicialmente ele era do MEC, do Ministério da Educação, para colocar em uso em mais dos 30 hospitais universitários que existem no Brasil. Esse projeto nos hospitais era para ser usado com o banco Postgres, porém, no HCPA ele tinha necessidade de continuar funcionando no banco Oracle. O início do projeto foi em 2009 e lá já se começou a usar SVN para controle de versão e o RapidMiner para fazer a gestão do projeto, as demandas, as histórias de usuário, incidentes, etc. Então aqui tem só alguns pontos macros, né, desses 6 anos de projeto, um pouquinho mais, para depois a gente começar a ver os modelos que a gente trabalhou. Então, em 2009 ele começou com uma arquitetura de JS5, onde tinha uma equipe de desenvolvimento de mais ou menos 20 pessoas. Em 2011 essa equipe ultrapassou 60 pessoas. Começou a ter desenvolvimento em times remotos, então a gente teve Curitiba, Minas Gerais, Brasília e Santa Catarina desenvolvendo algumas coisas também no projeto. E começou a se liberar o que a gente chamava de pacotes de melhorias. Então a gente tinha que entregar, mas a gente não conseguia entregar o desenvolvimento. Então a gente conseguia só botar dentro de melhorias para dentro do projeto. Em 2013, 2014 a gente começou a fazer uma migração para o JTE7, foi bem custosa. Começou a fazer a liberação de versões beta para fazer teste do software junto com o usuário, né, um aceite mais próximo de produção. Começou a trabalhar com fábrica de software e começou a definir um novo modelo, que foi então o modelo que a gente chegou agora no ano passado, de entrega contínua. No ano passado teve um novo contrato de fábrica de software. Daí hoje está gerando em torno de 100 pessoas de desenvolvimento do projeto, né? E a gente vai mostrar então o início do modelo de entrega contínua e como ele se sucedeu ao longo desse um ano um pouco agora. Então aqui tem como tudo começou. O projeto ele começou do zero. A arquitetura era uma arquitetura que estava começando, né? E as definições do projeto estavam acontecendo ainda no início, então estava tudo muito instável. O que o pessoal fez? Eles criaram um bench e eles chamaram esse bench de construção. Esse bench é o trunk, né? Nesse trunk começou a se desenvolver a arquitetura e algumas funcionalidades. Tinha um monte de componente que não estava pronto, tudo instável, estava muito difícil de se testar isso. Chegou a equipe de QA, começou a testar, só que o pessoal de QA testava o negócio, já quebrava, um dev comitava alguma coisa quebrava. Estava fazendo, por exemplo, todo o mapeamento dos objetos de banco. Aí daqui a pouco aparecia um objeto novo que tinha que relacionar com uma tabela que já tinha sido feito teste com a funcionalidade dela, quebrava a funcionalidade. Então o pessoal de qualidade chega e diz, não, eu quero um ambiente isolado. Então você teve a ideia, vamos criar então um branch que eles chamaram de qualidade, né? E esse branch ele tinha a duração de um sprint. Lá o pessoal de QA fazia os testes, os desenvolvedores corrigiam as coisas e depois tinha que passar via merge por construção, que era o trunk. Isso a gente fez até o final, que foi para lançar a versão 1.0. Agora, no momento que a gente tinha que ter uma versão em produção e ter uma outra versão em desenvolvimento, a gente não conseguia continuar com esse mesmo modelo. Então, a gente tinha que pensar como é que a gente vai liberar as outras versões. A gente chegou no modelo, que é um modelo conhecido também, né, de ter um release candidate e um final release. Só que, o que acontece aqui? A gente separa nitidamente a aplicação em uma versão de produção, uma equipe dedicada de operação que tem acesso a fazer commit nesses branches, e o desenvolvimento que continua lá separado, né, intocado pela parte de produção.
Então, em qualidade, ele era recriado a cada sprint, o pessoal ia desenvolvendo e levando para o trunk, né, todas as novas funcionalidades dos novos módulos, e, enquanto isso, o pessoal de operação fazia o quê? Tinha uma release update, eles podiam fazer correções de incidente lá, passavam os desenvolvedores para o final release, que era a versão de produção, e aí o pessoal da operação tinha a obrigação de levar isso também lá para o trunk, porque um incidente corrigido em produção tinha que estar na próxima versão de desenvolvimento, a próxima versão que ia ser liberada. Né? O que acontecia que tinha alguns problemas? Começou a se tentar botar algumas melhorias aqui no branch RC. Só que o dev ia lá, desenvolvia uma parte, daqui a pouco o responsável mudava de opinião, quando vê não ia mais para nenhum lugar, ficava aqui. Aí não tinha revert. Aí havia um incidente no hospital, o pessoal ia testar, tem que testar primeiro no RC. Vai testar no RC, não dá mais problema. Por que não dá mais problema? Porque aqui já está bem diferente daqui. Logo, tu não tem mais branches confiáveis em linha de código. Tem eles muito diferentes. Para entender mais ou menos o ambiente que se estava em 2010, né? Você começou a implantar em alguns hospitais universitários do Brasil. Então o que acontecia? A gente tinha a versão 1 do sistema, então tinha uma versão no servidor lá, é uma cópia daqui. No segundo hospital, uma cópia da versão 1, no terceiro, tudo, cada um ia ter a versão 1 do sistema. Ao mesmo tempo, a gente começava a desenvolver a versão 2 do sistema. Quando ela ficar pronta, eu vou ter que começar gradativamente a atualizar em todos os outros hospitais. Então eu precisava manter ao mesmo tempo a versão 1 tendo possíveis bugs e a versão 2 começando a implantar em todos os hospitais. Então eu precisava manter diferentes versões em produção tendo possíveis correções de incidentes. Para ilustrar, seria a mesma coisa que duplicar tudo isso aqui. Então teria a versão 1 daqui, aí chega no momento de liberar essa versão, a gente fazia a versão 2, e aí lançava um cronograma. Pessoal, nós temos que matar todas as versões dos hospitais, para poder eliminar isso aqui e ficar só com a versão 2. E aí voltava para a versão mesmo mágica. Você tinha uma versão de produção para receber o FR, e tu tinha um novo desenvolvimento que começava a ser planejado. Tinha mais ou menos os times de desenvolvimento, baseado no sprint, umas 60 pessoas desenvolvendo aqui, e tinha um time de operação para manter os hospitais. Então, qual é que eram os principais pontos negativos desse modelo? O modelo ele gerava muito trabalho de merge. Os desenvolvedores. Então, o desenvolvedor fazia um commit, uma correção do incidente, ele tinha que levar via merge para a versão de produção. Tudo que estava em produção, alguém tinha que levar via merge para a versão que estava em construção. Tudo que estava em construção sendo testado pelos QAs e era corrigido, alguém levava via merge para o trunk. Então, isso era uma coisa que demandava muito trabalho. E aí o que acontecia? Se desenvolvia por um período de 10 meses, 11 meses, daqui a pouco alguém dizia, bom, agora nós estamos com o sistema chegando ao fim, o que tem que fazer? Fazer o teste regressiονal. Aí fazer o teste regressiονal, fala todas as histórias no Redmine, faz uma planilha, os QAs ficam lá trabalhando, né, só em teste, em funcionalidades que muitas já estavam na versão anterior, mas foram instabilizadas pelo novo desenvolvimento, né, até se chegar na versão que era a 2, depois a 3, depois a 4.0. Né. Mas tinha alguns pontos positivos, o modelo era funcional, né, ele funcionava. A gente fez 5 versões major desse modelo entregues e funcionando para vários hospitais. Né. Ele atendia algumas demandas emergenciais, então incidentes a gente conseguia entregar diariamente, se fosse necessário, né, com aquele modelo GRC e FR. Né, e ele permitia operar algumas versões minor no sistema, porém tinha que ter muito cuidado para não acontecer aquilo que eu falei, que era o cara desenvolver uma parte no RC, mudar a prioridade, daqui a pouco fica no RC perdido e aí a pessoa não tem mais um cenário igual de produção. Aí a gente chegou no primeiro passo que a gente identificou de começar um processo de design contínuo. Né? A gente tinha um problema, eram liberadas várias versões minor, então a gente tinha correção de incidente em vários hospitais. Os hospitais começavam a ter uma versão um pouco diferente, a major era a mesma, mas a minor começava a mudar. E aí a gente começou a ter também vários ambientes internos. A gente
um banco de teste, um banco de homologação, um banco de produção, e aí começa a colocar um deploy novo em produção, estoura o problema porque, faltou rodar um script de banco. Né? E aí a gente começou a fazer o versionamento do banco, tanto dos scripts de DDL quanto dos de DML. E aí o banco de dados e o pessoal do desenvolvimento começaram a conversar mais próximos, principalmente o pessoal da operação, do desenvolvimento da operação. Depois ocorreram outros problemas. Isso era para sanar o problema, mas se identificaram outros problemas. A gente começou a ter alguns bugs eventualmente gerados que eram muito difíceis de serem produzidos. Né? E aí, depois de investigação e tudo mais, eu chegava lá e dizia assim, poxa, o JBoss, o pessoal da arquitetura colocou lá um parâmetro novo e num arquivo de configuração isso não foi levado para o hospital. Tinha que ter o arquivo lá. A gente tinha outros problemas. Padronização do sistema operacional nos hospitais. Alguns usavam Ubuntu, outros usavam Debian. E a gente tinha variáveis de ambiente, várias coisas que não estavam padronizadas. A infraestrutura começou a se aproximar também, né? Colocou a configuração dos ambientes, padronizou os ambientes, colocou a padronização deles numa ferramenta e usou o Puppet para começar a gerenciar via agente todas as atualizações que tinham para a infraestrutura dos hospitais. A gente começou a usar a versão Puppet, né, nos hospitais que eram menores em comparação ao hospital de clínicas. Né? Então, a gente não tinha esse conhecimento, foi aos poucos compreendendo como funcionava o Puppet. Não sei se todo mundo conhece o Puppet, mas ele consegue trabalhar com classes, né, e definir como vai ser o teu ambiente, a infraestrutura. Então, começou com os hospitais menores, quando a gente estava implantando o sistema, a gente vai adquirindo conhecimento para depois trazer isso para dentro do hospital de clínicas, para também, dentro do hospital de clínicas, automatizar a infraestrutura. Porque tudo era manual, a gente chegava no hospital e tinha que criar um servidor para rodar o sistema, para instalar uma página, tudo era manual, instalar servidor, configurar o negócio, colocar o banco. Isso hoje, com alguns cliques, né, tu sai com uma VM montada já com tudo totalmente padronizado. E também manter no ar, né? Se eu quero mudar uma configuração, eu posso mudar em um lugar e vai replicar em todos. Né? Então, por exemplo, vocês vão ver depois que em desenvolvimento a gente acaba tendo muitas VMs, e se eu quiser mudar uma configuração eu vou ter que entrar em todas, enquanto se mudando num lugar só ele vai replicar em todas. Né? Então isso evita o retrabalho, né? Essa é a principal parte. E aí, com isso, a gente começou a olhar de novo para o desenvolvimento para tentar melhorar aquilo que a gente sabia que não era tão bom. Né? Então, o que aconteceu? Na época, por cautela, continuou com o modelo, né? Ele ia continuar sendo cascata, mas a gente começou a tentar usar o Feature Branch. Então, o que a gente começou a fazer? Tem uma funcionalidade que a integração de dois módulos é uma coisa para desenvolver mais ou menos um mês. Desde a pessoa fazer uma melhoria de um mês aqui, ter aquele problema de deixar o RC diferente do FR se for cancelada essa demanda, se ela for postergada, a gente pegou e criou um Feature Branch. O pessoal desenvolveu lá por um mês e meio, teve que integrar. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ver no novo modelo, não se faz mais assim, né? Porque isso aqui é uma coisa que não é o ideal, puxar um Feature Branch do RC. Mas aí a gente conseguiu trazer via merge blocos de código maiores que fizeram melhorias, né, maiores serem entregues com mais confiança sem ter que esperar lá pela próxima versão, que nem eu falei antes, demorava 10, 12 meses para ser liberado. Aí em cima também a gente começou a liberar versões beta. Então, como a gente tinha uma versão aqui em produção e a gente puxou um Feature Branch muito parecido, a gente tinha uma estrutura de banco muito parecida. Então, a gente começou a liberar versões beta do sistema, no qual os usuários conseguiam validar isso numa versão separada para dar ok e depois reintegrar. Bom, com esse modelo aqui, o que ele dava? Ele possibilitava, de certa forma, uma entrega contínua de incidentes e pequenas melhorias, mas era uma entrega contínua só do que estava em produção, não era uma entrega contínua do desenvolvimento. Né? E se ele fosse bem gerenciado, conseguia colocar pequenas demandas também num período mais frequente e mais curto no código através desse Feature Branch. Qual é que era o contra?
tu continuava com a demanda de teste regressional quando tu liberasse uma versão PIB. E ela não permitia a entrega contínua do que estava em desenvolvimento, só do que estava em produção. E era muito ruim para o usuário também, né? Imagina um usuário que teria que esperar 1 ano para ter novas funcionalidades do sistema, né? Não pequenas melhorias. Mas se pensar no hospital, no hospital de clínicas, ou, né, tu teria que esperar 1 ano para ter um módulo de cirurgias, um módulo de ambulatório, um módulo de pacientes. Então, conseguia fazer pequenas entregas nesse meio tempo e já ir lidando com o usuário, diminuindo o impacto de colocar um módulo inteiro. Então, com isso, a gente começou a pensar o que fazer. Então, a gente sabia que a gente tinha que estudar um novo modelo, a gente tinha que buscar alguma maneira de conseguir entregar a parte de desenvolvimento com frequência, né? A gente tinha que investir em automação dos merges, que até então eram os desenvolvedores que faziam, e a gente tinha que adequar essa realidade ao projeto. Então, principalmente no início desse estudo, ficou aquela coisa, a literatura diz tal coisa, mas aqui dentro a gente não tem como fazer funcionar. Lembrando que a gente estava num projeto que ele era gerido pelo MEC, junto com a HCPA, então, querendo ou não, ele tinha muitas questões políticas dentro do projeto. Então não é bem assim você pegar a literatura e simplesmente colocar ela, né, a funcionar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus. Eu vou seguir a apresentação, então, falando da ruptura desse modelo antigo e que ela começa com uma transição que ela é caracterizada pela mudança na estrutura dos brains. Então, o que acontece primeiramente é o seguinte: o FR no modelo novo passa a ser chamado de stable. Ele é o trunk, ele passa a ser a origem dos demais brains. Então, a partir do stable surge o hotfix, que é um branch dedicado para esses incidentes, para essas demandas imediatas que tem que entrar em produção, e os feature branches, que são as entregas de software propriamente ditas. Então, a transição do modelo antigo para o novo se dá quando o desenvolvimento aqui vai gradualmente cessando, até que esses branches deixam de existir e passam a ser tags. Não se desenvolve nada mais aqui. Então, incidentes que foram feitos aqui e ainda não estão em produção são puxados para o hotfix e aí então entra no modelo novo. O que a gente tinha antes, que era essa grande entrega a ser feita, uma série de módulos que era feita num único branch, a gente passa a separar em feature branches. Então, por exemplo, transplantes, módulo de cirurgias, estava tudo desenvolvido aqui, aqui nós passamos a ter um feature branch para transplantes, desculpa, e um feature branch para cirurgias. Então aí a gente começa a ter uma certa autonomia de cada entrega para entrar em produção, inerente se a outra está quebrada, se está atrasada, enfim. Então aí nós chegamos na consolidação do modelo, né? Basicamente essa área vermelha é o branch dedicado a entregas, demandas imediatas, né, de produção. Aqui é a linha de produção, esse aqui é o branch que a gente trata como a qualquer momento tirar um build dele e poder implantar no ambiente de produção. E aqui embaixo seria o desenvolvimento. Cada demanda separada, com o seu ciclo de vida, né? Nasce, em algum momento morre quando entra em produção. E no decorrer desses branches, uma série de eventos que a gente passa a automatizar. Então, a partir do momento que a gente reestrutura os branches, entra fortemente o aspecto da automação. Primeiro por uma questão da quantidade de merges e da gerência que isso leva a gente a ter que dominar. Antes de falar de cada evento desses que a gente automatizou, eu vou dar um panorama geral das ferramentas que a gente usa, que aí vai ficar mais claro depois nos outros slides. Então, como o pessoal falou agora há pouco, né, tudo começa no Puppet, é uma ferramenta de gerência de nodos de rede, gerência de configuração. E, como o Renato disse, né, ele permite replicar isso para N VMs na nossa rede. Então, por exemplo, ele gerencia hooks de pré-commit do nosso repositório SVN. Esses hooks são validação de código, PMD, encoding, às vezes até coisas relacionadas à gerência de projetos, como por exemplo, a gente não permite que o desenvolvedor faça um commit e não tenha nenhuma tarefa referenciada na mensagem do commit. E junto a isso, a gente não permite que o desenvolvedor commit referenciando uma tarefa que já foi encerrada. Então isso é muito importante para alguns aspectos desse modelo.
Com relação ao Jenkins, o Puppet gerencia scripts que estão envolvidos nessa automação. O foco desses scripts são os merges. Em seguida eu explico melhor. Os servidores de aplicação, o Puppet garante a JDK correto, o JBoss correto, o sistema operacional, enfim, tudo que possibilite a gente ter um ambiente padrão. O Jenkins, então, é responsável por juntar a coisa toda, né, fazer a integração contínua. Ele faz checkout dos projetos no SVN, compila esses projetos. Para compilar esses projetos, ele usa algumas bibliotecas, que no nosso caso são jars. A gente mantém elas no archive, que é um repositório de jars. Né? Ele faz uma certa gerência de tarefas do Redmine, lê tarefas, altera o status. E depois de compilar o projeto, ele faz o deploy nos ambientes, né? Faz a publicação dos feature brands nos ambientes. Agora a gente pode falar da automação. O primeiro aspecto da automação são os merges do hotfix, que nada mais são as demandas, os bugs encontrados em produção que são corrigidos e tem que entrar diretamente em produção, ou seja, não passa por todo o processo de desenvolvimento do software comum. Então, no modelo antigo, isso era feito no RC, tinha uma equipe de operação dedicada a esses merges, dedicada a olhar o Redmine, ver o que estava pronto para entrar em produção e então fazer esses merges. A partir desse modelo, nós automatizamos isso por meio de um job, que é disparado também pela equipe de operação, por um gerente, um QA, propriamente dito. Então é disparado sob demanda. Então o QA está lá monitorando as tarefas, quando ele vê que tem um conjunto de tarefas a entrar em produção, ele dispara esse job. Esse job ele integra com a API do Redmine. Então essa API ela consulta uma query que retorna todas as tarefas que estão corrigidas, prontas para entrar em produção. Através do Redmine tem a integração com esse SVN, então ele consegue descobrir todos os commits relacionados a essas tarefas. Então o próprio Jenkins pega esses commits e puxa, faz o merge para a produção. Então hoje com um único clique, com um único job, a gente consegue pegar um conjunto de tarefas prontas e mandar para a produção. Aqui é um segundo aspecto desse novo modelo, que é a recriação. O Everton citou num dos slides que a gente tinha um problema de certas demandas serem feitas no RC, mas nunca entrarem em produção ou demorarem para entrar. Então isso causava a discrepância do código. O código do RC ficava muito afastado do código de produção e às vezes a gente encontrava um bug em produção e não conseguia reproduzir no ambiente que ele ia ser corrigido. Então a conclusão que a gente chegou foi que esse branch de hotfix deveria ser recriado periodicamente. Porque no momento que ele é recriado, ele passa a ter um código mais próximo possível de produção. Então, nessa automação, o que acontece? De 10 e 5 dias antes de terminar o mês, todas as equipes são notificadas de que o branch vai ser recriado e é listado as tarefas que ainda não estão prontas, para elas gerenciarem isso. Então, quando chega o dia 1º, na madrugada do dia 1º, esse job está agendado, ele pega esse branch de hotfix e gera uma tag, e depois ele recria do stable. Então, todo dia 1º do mês, nós voltamos a ter uma linha fiel à produção. Tudo que não foi entregue nesse meio tempo está aqui numa tag. Quando for entregue, se for entregue, é puxado para cá. Então, não há perda de código. Ela só é, assim, digamos assim, descartada. Fica aqui na tag para quando decidirem que deve entrar em produção. Bom, agora, a parte de baixo do modelo, né, falar sobre o desenvolvimento de entregas de software. O fork, então, né, seria o nascimento do feature branch. É o momento em que a área de negócio demanda uma nova entrega. Então, o analista de negócio ele chega e diz que precisa entregar, por exemplo, a segunda parte do módulo de cirurgias. Então, nós disparamos um job, esse job não é agendado, isso demanda. Ele cria o branch, esse job cria um job que é responsável por compilar o projeto a partir desse branch, e ele cria um segundo job, que é um job responsável por manter esse branch sincronizado com a linha de produção até que essa entrega vá para a produção. Eu vou explicar isso no próximo slide.
Então aqui nós estamos bem no meio do desenvolvimento. Né? O branch já nasceu, está sendo desenvolvida a entrega. Esse job aqui, ele é agendado. Voltando um pouquinho no modelo antigo, nas primeiras tentativas, nos primeiros POCs de Feature Branch, nós tínhamos esse problema do branch nascer, mas ele não está sincronizado. Então, por exemplo, se era feita uma correção em produção, no modelo antigo essa correção não estava no Feature Branch. No modelo novo, essa correção é feita e o branch é sincronizado. Então, como é que funciona? É um job agendado 2 vezes ao dia. Quando ele é rodado, ele busca tudo que foi comitado na linha de produção e que ainda não está ali e tenta fazer o merge. Então, diariamente, uma vez por turno do dia, ele tenta garantir que o Feature Branch está sincronizado. Acho que esse é o grande diferencial, né? Porque garante que as linhas de produção e a linha do Feature Branch já estão idênticas, só que o Feature Branch tem alguma nova funcionalidade que está sendo desenvolvida. Então, por exemplo, se eu tenho um incidente que foi corrigido lá de cirurgias, eu estou fazendo uma melhoria em cirurgias, né, eu garanto que aquele incidente vai estar no Feature Branch antes de eu terminar a melhoria, de desenvolver a melhoria. Né? Então eu trago, né, tudo que foi feito em produção para o Feature Branch, para a entrega que eu estou fazendo. Até novos entrega. Né? Por exemplo, nessa parte, não sei se vocês conseguem ver, só um pouquinho aqui. Por exemplo, esse bug que foi corrigido nesse momento, posteriormente ele vai estar sincronizado com esse branch que ainda está em aberto. Esse branch que foi entregue aqui, em algum momento futuro, essa entrega vai constar aqui. Então a ideia dessa automação em específico é manter todos os branches que surgem daqui, manter eles sincronizados, né? Para manter o código o mais próximo possível. Então aí chegou o momento da entrega, o momento que o desenvolvimento está concluído e isso vai entrar em produção. Novamente, no modelo antigo nós tínhamos uma equipe dedicada para isso. Se tivessem 6 histórias de usuário nesse Feature Branch para ser entregues, essa equipe teria que buscar nessas 6 histórias o que tem que ir, porque não havia a divisão de branches, estava tudo no mesmo lugar. Nesse momento, como a gente quer entregar o branch, a gente consegue automatizar isso numa única entrega, né, que seria a reintegração do branch. É um merge um pouquinho diferente. Para que esse merge aconteça, é premissa que o branch esteja sincronizado. Daí, mais uma importância do passo que foi explicado anteriormente. Então, esse job aqui, o que ele faz? Ele vai criar uma tag desse Feature Branch para consulta futura, análise de código, coisas assim. Ele vai fazer um merge desse branch, e esse merge ele está livre de conflitos, porque, como eu falei, é premissa que o branch esteja sincronizado. Então, se esse Feature Branch tiver 50 commits, 500 commits, 1000, 1 milhão de commits, é um único merge para ser. E por fim, os jobs que foram criados nessa etapa aqui, o job de compilação e o de sincronização, eles são descartados. O próprio Jenkins exclui esses jobs. E aí está feita a entrega em produção. O branch morre e a princípio seria isso. Passar a palavra para o Fernando. Tudo isso que o Cruz explicou, está tudo automatizado. Toda essa criação, né, a recriação do hotfix, né, isso tudo parte, né, de jobs que já estão totalmente automatizados. Para a gente não ficar repetindo o mesmo processo, a gente pode gastar tempo, né, pensando novas automações, pensando coisas que podem melhorar o processo. Então, basicamente, agora com o Everton que nos falou, eu vou tentar resumir, né, o que eu chamei de entregas na prática. Né? Então, dado todo esse ambiente, essa nova proposta de gerência de configuração, né, como na prática funciona, né? Falando agora um pouco mais negocial. Então, vamos imaginar que nós estamos ali desenvolvendo a nova versão do sistema e eu tenho entregas para serem feitas de transplantes, né, sessões terapêuticas e um pacote de melhorias. Né? Só que a primeira entrega de transplantes, a terceira de sessões terapêuticas e a segunda de pacote de melhorias. Cada uma dessas entregas vão ser desenvolvidas em features branch separados. Eles vão estar independentes, ou seja, um não vai ver o código do outro, mas vão estar sempre sincronizados com produção. Na prática, nada mais é do que cada um dessa entrega é um pacote. Como o Cruz falou, não importa se vão gerar 1000 commits ou 500, não importa o que eles fizeram lá, eles podem ter feito um monte de coisa errada. O que importa é o final dela. Depois de tudo que foi feito, qual o estado final dela. Beleza,
vai gerar um pacote de software que eu quero colocar isso em produção. Então desenvolvi, em alguns casos são 4 histórias de usuários, 5 histórias de usuários, vai depender de como é cada entrega, isso depende da parte do analista, como dividiu a entrega do seu projeto. Então, cada um vira um pacote. E dentro, quando a gente começou a implantar esse modelo dentro do Hospital de Clínicas, o pessoal, nas primeiras apresentações, um gerente brincou assim, parece um trem, né, com vagões. E pegou de tal forma que hoje as entregas são vagões para nós. Então é como se a gente tivesse o nosso sistema, o AGHU em produção, como se fosse um trem, e cada vagão é um pacote de novas funcionalidades que entra em produção. Então cada entrega é um vagão que eu quero acoplar em produção. E isso tudo é gerenciado, o Leonardo falou, pelo Redmine, que é a nossa gestão de tarefas, demandas. Então toda a entrega é gerida por lá. Então tem um serviço de entrega, que é um vagão, e eu sei o que está sendo entregue naquela tarefa. Então, vamos supor, eu tenho lá o sistema rodando em produção e eu quero então colocar um vagão novo, quero colocar uma nova funcionalidade. O desenvolvimento terminou, o transplante está pronto lá para entregar. E aí eu vou colocar isso no vagão para colocar. Como é que eu faço essa preparação? Eu faço um plano de implantação, porque é uma nova funcionalidade que está entrando em produção. Eu preciso saber que scripts de banco estão atrelados àquela entrega, então entra a questão do versionamento de banco. O versionamento agora é feito pelo vagão, pela entrega. Eu tenho que saber quais scripts estão relacionados a ela. O que é de segurança, que nesse caso são menus, permissões novas que eu preciso para entrar aquela nova funcionalidade, se eu tenho um entendimento novo, se eu tenho uma permissão, né, nova. E eu vou fazer a transição, ou seja, aquela última olhada naquela entrega, se ela está tudo ok. Geralmente o usuário se envolve, né, nessa parte. Então eu desenvolvi, preparei a entrega, transicionei ela e eu vou colocar em produção, que é o que o curso falou, é a reintegração, o ato de juntar isso em produção. Quando eu faço isso, como é que eu garanto que tudo que estava funcionando, continua funcionando? Porque agora a gente não, que nem o Web comentou, de fazer um regressional antes. Vou validar todo o sistema. Agora eu vou estar entregando partes pequenas e eu preciso garantir que todo o sistema continue funcionando. Então, se tem um checklist de qualidade, um checklist de integração que roda todos os testes unitários para garantir que a entrega está sendo feita, não está quebrando nada. Se tinha no modelo antigo, mas o sistema era maior, os testes automatizados, então vou mostrar depois. Tem testes que validam se o resto não está, continua funcionando, não está quebrado. E eu acho que uma das coisas mais importantes, a gente faz, a gente analisa as fronteiras da entrega. Ou seja, eu estou entregando, que tem aqui, no caso, transplantes. Né? O sistema é 100 desenvolvedores mexendo num sistema só, ele é monolítico. Né? Então, está todo mundo mexendo no mesmo pacote que vai ser distribuído. Só que ele é dividido internamente por módulos. Então, eu posso olhar, tem o módulo ambulatório, transplantes, cirurgias, né? São mais de 40 módulos separados ali. E eu consigo ver como isso aqui, a reintegração que o curso falou, vai gerar um commit. Eu posso olhar no SVN e olhar lá todos os arquivos alterados da reintegração. Tudo que for de transplantes faz parte da entrega. Mas lá no meio desse commit, o cara foi lá e alterou um componente da arquitetura, por exemplo. Ou foi lá e alterou o cadastro de pacientes. Eu aciono um sinal amarelo e falo assim, o cara mexeu no componente do botão, deixa eu olhar se os botões estão funcionando ainda. Deixa eu olhar se o cadastro de paciente que ele fez a alteração está funcionando. Eu vejo o que é fora da entrega, eu vou lá e faço um teste moratório naquilo. Eu não preciso olhar todo o sistema. Eu sei exatamente o que gerou um commit, o que ele alterou fora daquele módulo. Tá. Todo mundo entendeu então como funcionou a questão das entregas, né? Vocês têm alguma dúvida? Tem umas perguntinhas aí, não sei se é agora ou... Então, acho que eu vou trazer os números então desse modelo que a gente conseguiu até hoje. A gente faz um ano que a gente colocou esse modelo em grande utilização dentro do Hospital de Clínicas, né? E tudo só para simplificar um pouco, para entender a demanda. Então hoje a gente tem deploys de produção todas as segundas e quintas de manhã. Então todas as segundas e quintas a gente tem um novo pacote, né, um novo EA que entra em produção, novas funcionalidades em alguns casos, mas geralmente novas melhorias, incidentes corrigidos. Porém, a gente tem uma média de 16 deploys por mês. Por quê? Porque a gente tem emergenciais.
Às vezes tem alguma coisa quebrada, alguma parte do sistema, a gente tem que fazer exatamente naquela hora para corrigir o problema, porque está impactando o atendimento ao paciente, alguma coisa. Esse modelo a gente já está há 12 meses, tudo isso que o Bruce explicou, criou o Brand, fez todo o desenvolvimento, o robô de médicos deixou tudo sincronizado e entregou, a gente já fez 82 vezes. 82 vagões, né, já foram entregues em produção seguindo esse fluxo. Então, são praticamente vários módulos do sistema, tem de tudo um pouco, né? É bem interessante. E hoje nós temos 36 vagões de andamento, ou seja, a gente já entregou 82, mas tem 36 feature brands criados, né, em desenvolvimento sendo feitos, principalmente pela Capgemini, que é a fábrica de software, desenvolvendo esses feature brands. A automação. Então hoje nós temos em torno de 30 VMs, ou seja, 30 ambientes com aqueles feature brands publicados, ou com a versão do hotfix, ou a versão pré-produção, né. O Jenkins hoje faz em torno de 100 builds diários, né. A gente tem 2 Jenkins, a gente separou no Jenkins aberto, vamos dizer assim, onde os analistas, os QAs têm acesso, e um Jenkins restrito para o time de operação. Por quê? Porque o analista hoje ele pode entrar no Jenkins e disparar o seu próprio job da sua própria entrega. Então, se ele está no transplante, ele não precisa ir lá e pedir para alguém disparar um build no transplante para atualizar o ambiente. Ele vai lá e dispara um build, espera uns 10, 15 minutos e vai lá e fazer o teste da sua funcionalidade. Já o Jenkins da operação tem os robôs de média, tem as automações, os deploys de produção, ele é mais restrito. Então eu queria comentar um pouco mais como é que a gente garante a qualidade do sistema, né? A gente tem o PMD, que é o analisador de código, né? Ele garante alguns padrões dentro do sistema. O Gus comentou que a gente tem alguns hooks, né, da SVN que travam o commit errado de algumas coisas, comitando tarefa fechada. Ele valida se o HTML, por exemplo, se o HTML está no formato correto, né, o encode. Ele faz uma série de validações, porque ele parte do pressuposto. Se tu está comitando uma coisa errada, então nem commita. Ele já trava na hora do pré-commit, dá um erro para o desenvolvedor, nem vem comitar. Ele é o próprio hook da SVN, ele roda os PMDs, né, para não deixar o cara comitar se tem algum erro de PMD. A gente tem testes unitários em crescimento, né, a gente não está fazendo muito, como sempre teve uma pressão por entregas, nunca se pensou muito em teste unitário, então está se crescendo essa parte. Testes automatizados, né, a gente usa o WebDrive, que seria o teste automatizado da simulação do que o usuário faz, né, abrindo um browser, fazendo a sequência dos passos. O checklist da entrega, comentei antes que os lembra de validar algumas coisas antes da entrega para garantir a qualidade. E o teste de fronteira que eu expliquei antes, né, seria o alicerce da qualidade. Tá. Então, dado todo esse ambiente, ferramentas que a gente tem de apoio. Né? Essa aqui é uma ferramenta que a gente desenvolveu, uma tela, né, no browser, onde mostra todos os ambientes hoje que a gente tem. Ele correria mais para baixo aqui. Mas ele basicamente está mostrando qual o ambiente, qual branch ele está apontando. Então, por exemplo, a CCH, que é controle de infecção, a entrega de ambulatório. Então, o que está sendo desenvolvido, em qual ambiente está. Então, qual a última revision, né, quando foi modificado. O banco que ele está apontando. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que é homologação, aqui é stage para a produção. E qual o status dele. Os analistas reclamavam muito que entrava no ambiente e o ambiente estava fora. Tá, mas ele está parado, ele está com erro, ele está reiniciando por causa do deploy. Como é que eu sei que isso está acontecendo? Então, isso via muita demanda para nós de GC. O que está acontecendo com o branch que está acontecendo? A gente, de uma forma que o analista entra nessa tela, ele sabe se o ambiente dele está parado. Opa, então tem problema, o DevOps está parado lá. Você entrar e falar para o pessoal. Ah não, está reiniciando. Então ele está só fazendo um deploy, só para aguardar mais 2, 3 minutos ele vai estar no ar. Então ele pode gerenciar aqui, né, o status do seu ambiente. Porque quando a gente tinha construção, a gente tinha um ambiente só que todo mundo usava. A partir do momento que a gente começa a ter basicamente quase uma entrega por analista, por líder, né, a gente tem uma demanda muito grande de ambientes, de VMs, que a gente vai ter que gerir. Então a gente teve que automatizar isso, senão a gente não conseguiria dar suporte para toda essa demanda. Para complementar, esses ambientes aqui, eles acabam sendo um pool de ambientes. Né? Então, por exemplo, quando surge uma nova entrega, consequentemente surge um novo branch, se solicita a publicação dessa versão do projeto. Quando se solicita isso, ele ocupa, por exemplo, o ambiente número 11.
Então, à medida que esses features vão sendo entregues, esses ambientes estão sendo liberados para futuras entregas. Então, eles são um pool, é uma coisa meio fixa. Assim. Uma outra ferramenta de apoio é a questão da situação dos brains, ou seja, que eu posso acompanhar todas aquelas 32 feature brains que eu comentei, qual o estado atual de cada um. Isso aqui é muito importante para a gente ir atrás, conversar com o gestor e falar assim, aquela entrega que vocês estavam planejando para tal dia, faz tanto tempo que ninguém está trabalhando nela, ela está mais, por exemplo, algumas informações, né? A gente tem lá a anamnese que está em desenvolvimento, ela está verdinha, porque ela teve um commit ontem, dia 15, sexta-feira, ela tem um range que ela considera ainda ok. Quantos commits até hoje ela teve lá? Ela teve 61 commits, né? Aí aqui um cálculo de commits por dia, né, dada a criação. Então a gente pode ver anomalias, tem casos aqui que está 3 meses criado o feature brain. Pô, chama o gestor e não, isso aqui não pode, isso aqui está fugindo o fluxo normal para a gente ter uma entrega interessante. Porque a ideia não é quebrar tanto, mas ter entregas, né, não frequentes. Então isso é muito mais uma questão de apoio aí. Por exemplo, tem casos que eles pediram a criação de um feature brain, 13 dias e não teve nenhum commit. Ou seja, eles começaram a dizer que vai ter uma entrega, deve estar na análise ou terminando a análise do projeto, mas contar os pacientes nem começou ainda a realmente desenvolver. Então isso a gente pode, a partir dessa informação, isso aqui é de forma automática, né? A gente usa as APIs do Redmine da SVM para coletar essas informações. Beleza. Mas é o fechamento, uma conclusão do antes e depois desses dois modelos, né? O que a gente tinha do modelo cascata, que nos comentaram nisso, ou seja, a gente, por uma entrega de uma produção, a gente entregava vários módulos juntos. Então eu queria entregar a versão 5 do sistema, eu desenvolvi lá ao mesmo tempo, supply e recebimento, né, compras, estoques, cirurgias e outros módulos, eu desenvolvi tudo no mesmo lugar. Passei 1 ano desenvolvendo, para depois passar mais 3 meses regredindo, para depois entregar para o usuário. Eu passava meses desenvolvendo. Tinha um alto volume de scripts, né? Imagina, tu passa 12 meses desenvolvendo, cara, é um monte de alter table, insert, alteração, carga de dados, é um script para tu executar muito grande. Na versão 4 e 5 no hospital, a gente teve que parar, né, o sistema para executar o script. Teve que se agendar um horário para executar, porque invalidava muito objetos de banco. Porque o hospital ainda tem um sistema antigo, né, que era em forms, então tu vai ter que manter os dois. Então o alto volume de scripts é complicado na hora de tu colocar uma versão nova em produção. Do mesmo jeito, a questão de menus, permissões, né? Ou seja, tu botava uma versão em produção, tinha insegurança. Tu não tinha segurança daquela versão, ia funcionar super bem em produção, por mais que tu regredisse, testasse. Tu estava botando uma coisa totalmente diferente do que tem hoje. A gente até se tentou beta por uma época, vamos botar o beta da versão nova, deixar um tempo, mas ajudou um pouco, mas não muito. Era difícil saber o que realmente a entrega ia impactar, né? Não conseguia ter uma ideia de o que aquilo ali ia impactar em produção. No modelo, a gente então, fraciona a entrega do módulo, em pequenas entregas, geralmente agregando valor ao usuário. Eu digo geralmente porque, às vezes, tu divide um módulo, tu não vai implantar de primeira, até porque a gente tem um sistema legado lá. Mas a partir do momento que tu faz pequenas entregas daquele módulo, junto uma parte tu já consegue fazer o usuário usar. Mas, geralmente, se tem valor para o usuário. Tem uma média de mais ou menos 2 meses de desenvolvimento, entre o tempo ali para 3 sprints, mais ou menos, que a gente usa sprints de 3 semanas, e mais um no final para entrega. Tem um volume muito menor de scripts, se tem ainda bastante coisa bem menor. O impacto é conhecido, tem uma segurança na entrega também. O que é interessante também, tu tem um rollback facilitado. Que nem o Plus Computers, tem outro, faz um commit só no state. Se alguma coisa der algum problema, tu só reverte aquele commit e o teu sistema voltar ao estado anterior. Né? E tu pode, como ele criou a tag, tu restaura a tag, continua arrumando o problema lá. Isso já até aconteceu uma vez. Então tu tem um rollback facilitado dentro desse modelo de GC. Tá, tudo maravilhas, mas só que não, né?
a gente teve algumas dificuldades encontradas, né? A cultura da organização acho que foi uma das maiores. Tem muita gente com certa idade dentro lá dos hospitais de clínicas que já está acostumado com um modelo, né? Até não era nem um modelo que a gente apresentou, era um modelo antes, era um modelo que a Rumei coloca em produção. Os dietos vai testar, então a gente tinha que colocar uma ideia, uma filosofia nova, né? E as pessoas aceitarem, porque o modelo necessita dos líderes, dos gestores, ver potencial no modelo para fazer funcionar, não dependia só de nós. Então a cultura da organização foi uma dificuldade que a gente enfrentou. Isso que no início eu não acreditava, mas a grande demanda. 32 feature brands é muita coisa. 32 robôs de merge. Se tu tem um conflito, tu tem que depois corrigir manualmente, porque o robô não consegue, tu vai ter que corrigir para todo mundo. Então a grande demanda, a grande quantidade de VMs, né? Isso hoje é uma dificuldade grande pelo pequeno time, né, que a gente tem hoje. A sincronização dos brands que eu falei, que às vezes pode gerar algum conflito. E a questão das dependências das entregas. Então, por exemplo, hoje o modelo, né, cada entrega não vê o código do outro enquanto não for para produção. Então, se eu tenho uma entrega lá do ambulatório, eu não posso começar uma outra entrega do ambulatório, se eu não terminar ela, a não ser que seja partes diferentes do módulo. Então, por exemplo, se eu faço uma consulta, se eu construo uma tela numa entrega, a outra entrega só vai ver essa tela nova quando isso for para produção, que aí o outro recebe. Então a dependência entre as entregas é uma coisa que ela tem que ser ou separada, ou tu vai ter que começar a intercalar partes diferentes do módulo. Né? Então, por exemplo, eu vou lá e desenvolvo o coração do módulo, eu vou para relatório, na outra entrega, para fazer um pipeline ou divisões de entregas. Então, o planejamento das suas entregas, né, você vai dizer assim, é uma dificuldade hoje que o líder do projeto vai ter que encontrar para conseguir dividir as suas entregas. Tem esse aspecto da dificuldade, mas isso que ele falou agora também não deixa de ser uma segurança, porque o que acontece? O desenvolvedor tendo que esperar aquela entrega ser desenvolvida por completo e entrar em produção, garante que ele não está desenvolvendo uma segunda entrega numa coisa que ainda não está estável. Então, se eu tenho entrega A e entrega B depende da a entrega B só vai começar quando a entrega A estiver em produção e já estiver estável. Então, eu não estou desenvolvendo e ensinando uma coisa que está sendo homologada, por exemplo. Tem essa dificuldade, mas também tem essa separação. Eu garanto que eu estou fazendo por entregar com certeza para começar um novo desenvolvimento naquela parte do sistema. Elas têm que ser dependentes de código, não necessariamente dependentes de negócio. Eu posso ter uma tela que depende de um cadastro previamente. O cadastro vai lá, faz uma carga no banco, que a tua tela que tu está desenvolvendo agora vai funcionar. Aqui é a questão de dependência de código do jogo. Pelo visto, o maior problema que vocês estão tendo é com merges e com a quantidade de branches abertos. Vocês chegaram a pensar, em vez de investir em toda essa automatização, essa criação de jobs para automatizar o merge de branches, em ter um trunk único e investir em técnicas e maneiras de manter esse trunk estável durante todo o tempo? Vou te dizer assim, o problema que a gente tem muito grande, assim, que eu falei antes, é um projeto público, uma gestão dividida, e a gente trabalha hoje com fábrica de software. E infelizmente a gente não consegue buscar aquela pessoa, a gente não consegue pegar o profissional ideal sempre. Então a fábrica mesmo, ela divide o desenvolvimento dela distribuído, e por exemplo, ela tem em Salvador, ela tinha em Campinas, acho que ela pegava e alocava para ter um custo menor profissionais juntos. Então, esse aí sempre foi um sonho da gente, né? Ter um desenvolvimento mais estável e mais maduro. Mas a gente sempre teve a experiência de, infelizmente, contar com quebras e com algumas instabilidades vindas de profissionais que eles eram mais júniores e não tinham esse cuidado. E a própria gestão da fábrica toma isso como um argumento. Nossa, isso aqui é que eu tenho profissionais que
eles não são sênior para fazer esse tipo de trabalho. O ideal seria isso, mas a gente não consegue controlar, por exemplo, a contratação ou a senioridade de quem vai trabalhar no projeto. Mas tem maneiras como, por exemplo, usar o modelo do Git, onde você tem pull requests, onde sempre alguém revisa antes o código, antes de run. Tem outras maneiras de fazer isso, mesmo quando você tem profissionais que têm muita experiência. O que dá problema no nosso caso, a quantidade de demandas não seria a quantidade de pull requests. A meu ver, esse modelo ele visa atacar a arquitetura monolítica desse projeto. Se esse projeto fosse uma arquitetura de microserviços, onde o módulo assistencial fosse um projeto, o módulo de suprimentos fosse outro projeto, provavelmente o caminho seria o citado anteriormente aí pela commit sempre na linha principal, porque aí cada projeto teria sua linha principal. Nesse projeto aqui, a linha principal envolveria todos os módulos, né? Então, ocasionava problemas que a gente tinha antes. Um cara que estava trabalhando nos suprimentos quebrava o build, e um cara que trabalhava lá no bloco cirúrgico, que não tem nada a ver com outro módulo, ficava com um build instável na máquina dele também. Então, esse commit na linha principal, nesse projeto, acabava afetando de forma escalável assim, as equipes. Como é que funciona essa integração com uma empresa que não pratica o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo é uma coisa, como se fosse uma bolha, e eles são outro completamente diferente. Eles trabalham em modo cascata lá dentro. Então, como é que funciona essa interface com a fábrica? Trabalho no nosso comum. Não, mas na interface com vocês, mas internamente eles trabalham de outra forma. Talvez esse seja o grande problema que vocês têm de fazer com que os fluxos de vocês, como ele falou, entrem mais rápido. Assim. Como é que funciona essa interface com isso? Só complementando a pergunta dele, por exemplo, pela impressão que deu do que vocês falaram, quando vocês abrem uma branch para uma entrega, você só entrega ela de novo quando a entrega está completa. Isso não é um cascata a nível de produto, nem um cascata a nível de longo tempo. Mas é um cascata a nível daquela funcionalidade, que seja um cascatinho de 2 meses ali. É feita uma análise, depois um desenvolvimento, depois um teste, para depois fazer o merge. E o cascata é basicamente isso, são fases para fazer uma entrega, né? Só que o cascata, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, por exemplo, cirurgias e vai fazer da análise ao desenvolvimento. O que a gente faz nesse modelo? A gente não cria um feature branch para o módulo cirurgias. A gente cria um feature branch para um incremento de software que envolve uma parte desse módulo. Então daí as entregas ficam menores. Não, sim. A questão é que você não necessariamente no projeto cascata você precisa fazer o módulo inteiro. O projeto cascata ele define que você vai fazer toda a análise daquele trabalho antes, depois todo o desenvolvimento, depois todo o teste. Esse é o cascata, você faz em fases. Então, pelo que está me parecendo, é que vocês fazem toda a análise. Posso estar errado, só pelo que eu entendi que você está falando. Vocês fazem toda a análise de uma entrega, pode ser um pedacinho do módulo, mas uma análise de uma entrega. Vocês dão para a fábrica faz todo o desenvolvimento, e depois vocês fazem uma bateria de teste nesse desenvolvimento. E daí vocês fazem um merge e colocam em produção. Na verdade, não faz toda a análise, né? Porque tu pode começar a fazer análise de uma história, tu pode começar a desenvolver ela. Tá. Quando tu está desenvolvendo, tu pode fazer outra análise de outra. É essa dúvida que eu fiquei, vocês estão fazendo assim ou Não, vocês estão tu pode fazer, por exemplo, 99% dos casos tu já tem exatamente quais, no caso da fábrica, ordens de serviço que vão ser entregues naquele feature branch. Mas não necessariamente todas já estão com as análises concluídas. E o modelo permite, se o desenvolvimento começou, tu fazer uma... Não, eu tinha planejado fazer essas 4 histórias aqui, não, vou fazer só 2, porque a análise atrasou. Não, eu posso cumprir essas 2, entrego essas 2 para depois fazer as outras 2. Então o modelo ele pode atrasar como tu pode encurtar a qualquer momento, ele não tem uma data de fim. Então tu não necessariamente fez toda a análise para depois ter feito todo o desenvolvimento. Não. Tem casos assim, que geralmente, é que no caso, lidar com a fábrica, tu tem a ordem de serviço, e para começar o desenvolvimento daquela ordem de serviço, tu tem que ter feito toda a análise dela. Mas isso é o que? 3, 4 histórias. Geralmente cada entrega tem 3, 4 essas. Então, né, mas tu pode ter começado a desenvolver uma, a outra ainda nem começou. Tu vai fazer a análise agora. O próximo sprint tu desenvolver ela. Tu fez toda a análise, todo o desenvolvimento, tudo isso. O teste ele não é necessariamente no hospital. A própria fábrica gira o processo dela e tem teste múltiplo lá dentro.
Então aqui a única coisa que se testa é o automatizado, os unitários, né? E se der alguma coisa no teste de fronteira, se atua com o analista de negócio em si. Mas o teste unitário vem dela. Eu não sei A fábrica manda esse teste unitário. Dificilmente, né? Em alguns casos, quando é solicitado, eles não fazem teste unitário de tudo. E a fábrica desenvolve no nosso modelo. Ela começa a desenvolver, ela já desenvolve dentro do feature Para não ficar ela não dúvida, faz né? nada. Essa estrutura ela não se concentra no HCPA. A fábrica tem que seguir esse modelo. Então eles podem ter um Jenkins dele lá, mas que vai fazer check-out de feature breaks que foram criados, conforme foi definido. Uma outra coisa, vocês falaram de teste, vocês chegam a testar se a infraestrutura está de acordo? Por exemplo, vocês falaram que tem vários ambientes, vocês provisionam eles, vocês testam essa infraestrutura ou só o código? Tem Verilog, O Verilog é o unificador de logs, né? Você vai pegar logs de todo mundo, vai jogar para o servidor, a gente pode filtrar e ver o log de todo mundo. Né? A gente, acho que a gente analisa a infraestrutura de produção. Isso. Então a gente, de tempos em tempos, a gente faz teste de carga em produção. Né? Para ver se a demanda de usuários que a gente tem, que a gente acompanha também, a gente não mostrou o monitoramento de produção, a gente não mostrou novas funcionalidades da produção, a gente monitora em produção, quantos usuários estão conectados, o que está acontecendo, para ver se aquela infraestrutura vai aguentar a quantidade de usuários que tem. Mas como alguns ambientes geralmente é 2, 3 QAs que estão em cada ambiente, então tem uma grande demanda para o ambiente. Eu falo porque você pode precisar consumir serviços que demandam de uma determinada infraestrutura, por exemplo, uma determinada regra de faro que o desenvolvimento está liberada, em produção não. Né? Então, se vocês testam esse tipo de nuance que não é de código, é da infraestrutura. Tem casos, por exemplo, envio de e-mails, né? Às vezes o Fire eles bloqueiam o envio de e-mails. Nesse caso, Eu falo teste automático. vai bloquear. Eu acho que entra muito o Puppet nessa história. Um exemplo típico disso são, por exemplo, certificados digitais. Antes do Puppet a gente tinha essa despadronização, então às vezes uma funcionalidade de desenvolvimento estava ok, porque estava o certificado lá no servidor, ia para a produção não estava ok, o certificado não estava lá. Então a gente colocou essa função agora para o Puppet. Como o Puppet ele gerencia os ambientes de desenvolvimento até a produção, o certificado que a gente botar lá, a gente tem certeza que vai estar em todos. Então a gente não chega a fazer um teste de software, a gente demanda para o Puppet e ele garante a replicação e a padronização dos ambientes. Mas esse código do Puppet você não testa. No caso, a gente já teve problema de operação da infraestrutura que gerou um problema que a gente não tem um teste específico de O Puppet tem, a suíte de teste. mas daí No mundo ideal a gente consegue separar essas fronteiras que vocês falaram, só começa A depois de B. Mas em geral acaba tendo um commons, um core, alguma coisa que é compartilhada entre as features. Como vocês lidam com essa parte, com a alteração de core, commons, seja lá como é chamado isso? diz na criação do feature brain. Tem coisas que são... Isso aí é um dos grandes problemas. Quando a gente apresentou o problema, esse questionamento veio de cada analista dizendo como é que eu vou fazer para desenvolver o meu módulo, porque esse sistema ele é altamente compacto. Então é muito complicado de separar um pouco das partes. Né? E aí o pessoal veio direto com essa pergunta. A gente tem casos de analistas que eles foram bem engajados em conseguir separar isso. E conseguiram. Mais ou menos como o Renato falou. Conseguiram puxar funcionalidades que não têm quase integração com outras entregas, como faz a primeira entrega, ela é bastante negocial, na segunda... Não, não é um quase, você falou, não tem quase. Mas tem algumas que elas dependem muito de banco. Se tu conseguir, pode usar, por exemplo, desenvolve os relatórios agora. O relatório ele é unicamente exclusividade, única não. A grande necessidade dele é banco. Então, a gente teve analistas que conseguiram jogar muito bem com isso e fazer. E a gente teve outros analistas que não conseguiram. E aí a gente tem os casos ali, o Renato mostrou aquele monitor dos clientes, né? Aí o que acontece? O analista começa a desenvolver uma parte, aí ele assim, olha, eu vou precisar começar a desenvolver outra parte. Tem que fazer um filter, não, depende disso. Aí o que acontece? Aí tu começa a estender o filter bit. Aí sim é um problema, porque aí a tua entrega que era para ser curta e pequena, tu tem alguns analistas que vão deixar ela mais longa. Só que, pelo que a gente vê, assim, depende muito também da análise que o pessoal faz, porque o pessoal às vezes usa isso como uma comodidade para deixar
o desenvolvimento da mesma forma que era antes. A zona de conforto daí do analista que só tinha desenvolvimento, prolongar o desenvolvimento. Mas a gente tem casos de pessoas que conseguem distribuir isso nas entregas mesmo que não querem. Não vejo nada, o que eu vejo não me agrada. Não ouço nada, o que eu ouço não diz nada. Perdi a conta das pérolas e porcos que eu cruzei pela estrada.